isso para de ser... Agora retornou a câmera. Quando isso para de ser uma característica, né, um momento para que se gere um transtorno, né? Os transtornos estão relacionados a limitações. Então, o transtorno depressivo, eu tenho como sintoma uma diminuição da vontade, né, que a gente chama de hipovolia, uma diminuição da energia. Então, essa pessoa acaba deixando de fazer atividade física, dificuldade de ir ao trabalho, suas relações interpessoais acabam sendo prejudicadas. Então, para todo transtorno, tem que haver um prejuízo. Então, eu sou ansioso, mas eu consigo executar todas as minhas tarefas do dia a dia, minhas relações interpessoais estão preservadas, eu consigo trabalhar, fazer atividade física e etc. Ali não há um transtorno. E quais seriam os sinais e sintomas comuns para os transtornos de ansiedade e depressão? Como eu vinha falando anteriormente, são sinais e sintomas relacionados à baixa de neurotransmissores, né? Que são a causa e não o gatilho da doença. Então, a noradrenalina, quando baixa, a gente é relatado pelo paciente que ele tem uma perda de energia, uma perda de vontade, acaba deixando tudo para a última hora, aí ele se encharca de adrenalina, que precisa executar aquela atividade e consegue executá-la. A dopamina, quando baixa, esse colaborador, esse paciente, ele acaba tendo uma perda de prazer. Então, essa perda de prazer é chamada de anedonia. Então, coisas que causavam prazer nesse paciente acabam não tendo mais. Então, eu tinha prazer em ir ao cinema, sair com os amigos, estar com os meus parentes, e etc. Eu acabo perdendo isso. E o que isso gera? Gera compulsões. Compulsão por pequenos prazeres. Então, eu tenho um prazer pelo chocolate, eu acabo tendo compulsão pelo chocolate, pela comida em geral, por compras, por álcool, por drogas e etc. E o último neurotransmissor relacionado a esses transtornos é a serotonina. Quando baixa, a serotonina está relacionada à felicidade. E quando baixa, a gente tem uma vontade de chorar sem um motivo aparente, uma irritabilidade extrema, uma dificuldade de controle de impulsos. Então, eu tenho mais facilidade de explodir e uma consequente vontade de isolamento social. Então, é muito importante a gente diferenciar a causa, que é uma causa química, orgânica no nosso cérebro, dos gatilhos, porque os gatilhos são dedos que a gente aponta que ficam mudando. Então, o meu gatilho hoje pode ser o trabalho, mas aí eu me afasto do trabalho. E aí esse gatilho acaba sendo a minha relação familiar, que agora está mais intensa. E aí eu me separo do meu marido, separo da minha mulher, agora o meu gatilho é porque eu estou em outra casa, estou distante dos meus filhos. Então é importante a gente entender que a causa é orgânica e o tratamento precisa ter uma reposição desses neurotransmissores que eu citei anteriormente. E a partir de 2022, a gente teve a inclusão do CID-11, o burnout, e foi de extrema importância para quem discute saúde mental, principalmente relacionada ao trabalho. Então, foi muito positivo, mas tem algo que a gente tem que ter cuidado. O burnout, ele não entrou numa categoria de doença. Não quer dizer que o trabalho, entendam bem, não cause sofrimento mental. Mas o burnout, segundo a DSM-5, que é o Manual de Saúde Mental, de Doenças Mentais, ainda não tem o burnout como doença, então não tem um tratamento, tá? Não tem um diagnóstico preciso daquilo, apesar de ter alguns métodos de rastreio, mas há uma quantidade muito grande de falso positivo. Burnout seria uma estação antes de um adoecimento mental. Então, eu tenho um esgotamento,
um cinismo relacionado ao trabalho, ou seja, um distanciamento do trabalho, eu ligo pouco se as minhas metas estão batidas, uma preocupação reduzida com os meus companheiros de trabalho, se eles estão bem, se eles não estão bem. Então, essa é a tríade relacionada ao burnout. Mas ainda não é caracterizada uma doença. Mas ele está no Código Internacional de Doenças. Sim, está sim. Inclusive, ele está na mesma categoria do desemprego. E o desemprego também não é uma doença, mas é algo que pode gerar um adoecimento. Inclusive, existem mais suicídios em quem está desempregado do que em quem está empregado. E quando a gente fala sobre suicídio, eu sempre aconselho aos nossos pacientes que falem sobre esse tema em casa. É muito comum a gente chegar no consultório e a pessoa ter dificuldade de falar que está com pensamentos suicidas, que faz parte da doença. É um sinal, inclusive, mas de um adoecimento mais grave, né? Então, eu sempre aconselho, não só aos nossos pacientes, mas aos nossos médicos. Perguntem aos colaboradores que têm sinais de transtornos mentais. Se eles estão tendo a pensamento suicida, que ele vai ter vergonha de falar sobre o tema, né? Então, é importante que a gente fale sobre isso, porque o suicídio, ele é prevenível. O suicídio hoje já representa mais de 1% de todas as mortes no mundo, né? E vem aumentando muito, e aumentando, inclusive, em adolescentes e crianças. Por isso, não falem só no trabalho, falem em casa. Façam um exercício de chegar em casa e perguntar para as crianças que vocês têm se eles sabem o que é suicídio. E a grande maioria vai dizer para vocês que sabe, que eles já ouviram entre amigos, já ouviram em redes sociais, na internet, no YouTube, etc. Então, falar sobre o suicídio é saudável, é prevenir que haja o suicídio. É importante que vocês entendam que falar sobre o suicídio não vai gerar mais suicídio, tá? Isso é algo que o pessoal tem muito preconceito, falar sobre o tema. E se eu pudesse deixar alguma coisa dessa palestra, seria o pedido de ajuda, tanto o acolhimento sobre vocês estarem abertos a pedir ajuda. A gente tem muita dificuldade de pedir ajuda abertamente. É muito comum a gente ter uma mudança de personalidade, né? De ser uma pessoa mais feliz, etc., se tornar uma pessoa mais fechada, mais irritada. E isso já pode ser um pedido de ajuda em que as pessoas mais próximas podem ter essa percepção de terceiros. Mas uma ajuda aberta, olha, eu não estou bem, me ajudem, o que eu posso fazer? Procurem profissionais especializados, psiquiatras e psicólogos para ter um diagnóstico adequado. É muito comum um paciente psiquiátrico passar em outras especialidades, inclusive nós, médicos do trabalho, antes de ir ao psiquiatra propriamente dito. Então, a gente tem que estar com a mente e os ouvidos abertos para esses pedidos de ajuda, assim como temos que estar disponíveis para pedir ajuda quando necessário, né? E para finalizar, sendo um pouco mais breve, para que a gente possa conversar, abrir para perguntas, eu sempre deixo 5 pilares da saúde mental. Como faço para prevenir ou melhorar a minha saúde mental quando eu tenho já um transtorno implantado? O primeiro ponto, que é inegociável, é imprescindível, é a atividade física. A atividade física, em estudos recentes, já se compara 1 hora de atividade física a um comprimido de 50 miligramas de sertralina, que é um antidepressivo, que faz a reposição daqueles neurotransmissores que a gente conversou. Então, não tem como fazer um tratamento de transtornos mentais sem a atividade física. Fora isso, a atividade física impacta na saúde física e na saúde social, por vezes. Por isso, é muito
quando os pacientes chegam ao meu consultório, eu aconselho que eles façam atividade física e, se possível, atividade física que tenham interações sociais, CrossFit, funcionais, natação, atividades que tenham como ter a participação de outros. O segundo ponto é o uso do celular. O uso do celular gera uma alteração significativa de dopamina, gerando até dependência. Depois, por curiosidade, olhem quantas horas de celular vocês têm por dia. É muito difícil. A gente vê dentro do consultório pacientes com menos de 6 horas de uso de celular. Há uma dependência significativa. Se vocês têm dúvidas se vocês estão dependentes, tentem passar 1 hora sem celular. É muito difícil, né? Então, a gente só vê esse nível de dependência quando a gente tenta retirá-lo. O terceiro é a higiene do sono. Então, a gente tem que ter 2 coisas relacionadas à higiene do sono: horário para acordar e horário para dormir. O cérebro não entende o que é sábado, domingo, feriado, férias e etc. Deu o horário de dormir, você tem que estar preparado para isso. E deu o horário de acordar, é se levantar, tomar banho e ter exposição solar, tá? De preferência, um banho gelado. Eu sei que é ruim, principalmente em lugares mais frios. Aqui no Maranhão não é tão difícil, até porque aqui é 40 graus na sombra, é bem mais fácil tomar um banho gelado. E o segundo ponto relacionado à higiene mental é a redução do eletrônico antes de dormir. 2 horas antes do horário de dormir, é botar o celular sem nenhum tipo de notificação, carregando longe de você. Não é para carregar o celular do lado da cama, tá? É longe de você. Você reduzia a luminosidade do quarto. Se possível, ler algum livro, evitar a televisão ou coisas que geram gatilho perto daquele horário de dormir. Então, é muito importante que a gente faça essa higiene do sono, porque durante o sono, o cérebro não apaga. É um momento de reparação. Eu vou reparar as células do corpo, assim como eu vou reparar e reproduzir os nossos neurotransmissores. Então, uma insônia constante também é fator de risco para um adoecimento mental. O quarto ponto é o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu leio. O que eu vejo, a série que eu estou assistindo, me gera uma angústia, um mal-estar, palpitação, aperto no peito. Respeite seu corpo, principalmente se você não estiver bem. Não assista, tá? Se você está escutando uma música, te remete a um momento difícil da sua vida, evite, pule essa música. Veja coisas mais leves, escute coisas que lhe remetam a momentos bons. Se você estiver lendo o livro, esse livro não estiver te fazendo bem, procure livros que sejam melhores, principalmente em momentos ruins da sua vida. E para finalizar os nossos pilares da saúde mental, eu deixo aqui a gratidão. O nosso cérebro ele foi feito para ser negativo, né? Então, quando a gente estava lá na, na época das cavernas, a gente saía das cavernas preparados para que algo errado acontecesse, né? Então, eu tinha que estar preparado para aquilo. Então, quando eu falo para alguém, olha, eu tenho uma coisa para te contar, mas eu vou só ali rapidinho. Você já pensa em milhões de possibilidades negativas do que pode ter acontecido. Então, a gratidão, não só do ponto de vista religioso, religião é importante, mas do ponto de vista de positivar seu cérebro. Você perceber o que você tem e não o que te falta. Então, acordem e enumerem 5 coisas que vocês são gratos. Então, eu sou grato a estar respirando, a ter autonomia, a ter os movimentos das minhas pernas, a ter meus parentes com saúde, etc. São coisas simples que vocês podem fazer esse exercício junto ao cérebro de vocês para que vocês possam ter um pouco mais de positividade e isso gerar
uma diminuição dessa negatividade no nosso cérebro. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Fico aqui aberto a perguntas e disponível, não só aqui, depois eu vou disponibilizar no chat meu e-mail, caso vocês tenham dúvidas que não lembraram agora no momento da palestra. Ótimo, doutor, muito obrigada. Esses 5 pontos que foram apontados, eles são sempre interessantes, né? A gente sempre faz um mix ali de pensamentos, né? Como que eu estou em relação a esses 5 pontos. Pessoal, no chat, houveram poucas perguntas. Pessoal, podem colocar as perguntas no chat. Houve uma pergunta da senhora Lucidalva. Ela falou em relação à fibromialgia, né? A pergunta dela foi: bom dia, e com relação à fibromialgia que se desencadeia com gatilhos? Ela queria algum apontamento ali, alguma orientação em relação à fibromialgia. Pronto, muito bom. A fibromialgia, hoje, ela é tratada como uma doença psiquiátrica, né? O tratamento é feito através de reposição desses neurotransmissores com antidepressivo. Por isso tem tanta relação com esses gatilhos, com sofrimento mental, né? A piora quando há o gatilho, sofrimentos mentais e etc. Mas não esqueçam desses 5 pontos. Não existe tratamento para fibromialgia sem atividade física. Há momentos em que quem tem fibromialgia está tão limitado que a atividade física é se levantar e subir da cadeira por 20 vezes, 3, 4 vezes por dia, né? Mas esse esforço físico, ele é imprescindível. O cérebro da gente não entende o sofrimento mental. A dor mental é diferente da dor física, em que eu vejo onde está doendo, né? Eu quebrei o braço, está ali, eu consigo ver. É diferente do sofrimento mental, eu não consigo ver o motivo daquilo. Então, uma dor física relacionada à atividade física pode reduzir esse sofrimento mental, além do aumento de serotonina, como eu falei anteriormente, né? Em casos extremos, algumas pessoas geram a automutilação, né? Se ferem para reduzir esse sofrimento mental, porque a dor física é muito mais facilmente entendível pelo cérebro do que a dor mental. Então, se você tem fibromialgia, você precisa fazer um tratamento psiquiátrico, necessariamente, com reposição desses neurotransmissores e fazer atividade física diariamente. Não é 3, 4 vezes por semana. É um remédio que você tem que tomar todos os dias. Houve um complemento aqui que a Lisiane perguntou quais seriam os sintomas da fibromialgia. Ali, quando o senhor fez alguns apontamentos, falou sobre os sintomas. Tem como dar alguns exemplos de sintomas? A fibromialgia está relacionada a dores crônicas contínuas, e tem muita relação com o adoecimento mental. Então, os gatilhos falados aqui. E existe um diagnóstico que é um pouco impreciso, dado por tender points, que são pontos localizados nas costas da gente, em que, dependendo da quantidade de pontos que a gente tenha, há um sinal de que ali há um adoecimento por fibromialgia. Não é tão preciso. E existe também a exclusão de outras causas, né? Então, a fibromialgia é uma dor crônica, contínua, que eu não tenho causas ortopédicas ou outras causas que podem estar gerando essa dor, né? Então, é um diagnóstico que é muito difícil, não é feito em uma consulta, é feito numa continuidade de acompanhamento desse paciente. Houve uma pergunta, um apontamento falando sobre os pensamentos positivos, né? A Juliana agradeceu, falou sobre a palestra e falou que
É um excelente apontamento, né, sobre os pensamentos positivos. É porque realmente a gratidão faz todo sentido, né? Ser Existem vários grato, né? vídeos que vocês podem olhar no YouTube sobre positivar o cérebro. Eu não conheço nenhum que seja melhor do que exercitar a gratidão, né? Às vezes a pessoa confunde, é só do ponto de vista religioso, mas eu não tenho religião. Não, não é só do ponto de vista religioso. A religião é muito importante, faz parte de uma das saúdes, a espiritualidade, né? Então, ter a espiritualidade como apoio em momentos difíceis facilita você passar por aquele momento, mas a gratidão, quando a gente exercita, é para tentar positivar esse cérebro. E eu falo para fazer logo ao amanhecer. Às vezes peço até que tenha um caderno para anotar esses 5 pontos, para que vocês possam, em um momento difícil, aqueles momentos de angústia e etc., abrir esse caderno, para que vocês vejam que vocês têm mais do que faltam, né? A gente se preocupa muito no que está faltando e se apega pouco no que a gente tem, tá? O senhor Eduardo falou que ele percebeu, né, que durante a pandemia, percebeu algumas coisas na pandemia, mas que o comportamento dele foi um pouco melhor por conta da atividade física. E aí ele faz assim, mas a busca da melhora mental. Ele tá em busca, né, da melhora mental, e aí pergunta se deve procurar um psicólogo. Ou seja, né, ele fez atividade física, continuou praticando atividade física ali durante a pandemia, mas para melhorar a saúde mental, ele precisa procurar um psicólogo necessariamente? Se você tem dúvida, procure. É Na sempre dúvida, na dúvida, procure, porque se você não tivesse tendo um sofrimento mental, você não teria essa dúvida, Eduardo, tá? Então, entenda, essa dúvida é gerada pelo sofrimento mental. Então, por que que eu estou sofrendo? Às vezes não é algo perceptível. A gente aponta dedos, né? Mas às vezes é algo no subconsciente que já aconteceu há algum tempo comigo, que geram gatilhos que às vezes eu não reparo, ou quando reparo, não sei por que aquilo me gera gatilhos. Então é importante o acompanhamento psicológico, tá? Mesmo para quem não faz um atendimento psiquiátrico, mesmo para quem não tem um sofrimento mental. O autoconhecimento, ela gera um tratamento precoce. Os tratamentos precoces de doenças psiquiátricas geram um prognóstico muito melhor, uma pessoa que usa muito menos medicação, que tem alta antecipada, que dificilmente vai ter uma recaída, entendeu? Então, o autoconhecimento é muito importante. Então, Eduardo, te aconselho sim a procurar um psicólogo. o senhor Rubens fez um apontamento, né? Evitar o sofrimento físico como se fosse algo ruim a ser evitado. A busca incessante do prazer. O senhor pode comentar como isso interfere na saúde mental? Evitar o sofrimento físico, né? E a Uhum. busca incessante por prazer. É, eu vou ver se eu entendi corretamente, né? Seria viver numa cápsula, evitando os embates, as dificuldades que a vida nos gera, não só o sofrimento físico propriamente, a dor, né? Para que vocês entendam, a gente falando sobre o sofrimento físico, eu vou dar um exemplo da enxaqueca. Quanto mais a gente usa o analgésico, mais a gente vai ter necessidade de utilizar futuramente esse analgésico. Porque a dor, principalmente a dor gerada por algo benéfico, como atividade física, vai aumentar nosso limiar de dor. Então, uma dor que seria nesse patamar aqui, para quem faz atividade física, seria uma dor natural. Eu não vou precisar usar remédio. Mas para quem não faz, essa dor já é uma dor incapacitante, já é uma dor que eu preciso usar um analgésico. Então, os desafios, as dificuldades, as dores que a gente tem no nosso dia a dia, elas são importantes para o nosso crescimento, para aumentar nosso limiar de dor, para gerar uma casca mais grossa para a gente poder passar por dificuldades maiores. E essa busca incessante do prazer pode ser um vazio.
algo que eu não tenho e eu fico procurando através de outras coisas. Então, a psicoterapia vai ajudar para que você entenda por que desse prazer. E se esse prazer vier em forma de compulsões, então eu estou procurando esse prazer através de atividades sexuais, em formas de compulsão a todo momento, e etc., ou através do alimento, do álcool, do cigarro, e etc., da compra compulsiva, pode ter aí uma alteração de neurotransmissores. Então, é interessante buscar um psiquiatra, um psicólogo para fazer o acompanhamento desse caso. Espero ter entendido corretamente a pergunta. Mas eu também entendi que foi nesse contexto, senhor Rubens, se o senhor quiser complementar, né, aqui no chat, mas eu também entendi que foi esse contexto, né, de tentar tirar, né, satisfazer através de prazer ou eliminar a dor física, né. O senhor Marcos fez uma indicação de uma série no Spotify, tá ali o link no chat, depois quem quiser verificar. A Sara fez uma pergunta sobre os sintomas físicos da depressão. Quais são os sintomas físicos? Quais sintomas físicos a depressão pode causar no corpo? Os sintomas físicos, eles são muito inespecíficos, né? O que é mais comum é o que eu falei relacionado à opressão torácica, a sensação de que tem algo apertando no peito, a palpitação, a respiração curta, a sensação de que o ar não entra, às vezes um nó na garganta, mas pode gerar ali candidias de repetição, pode gerar diarreias de repetição ou a própria constipação. Então, é muito comum o paciente passar em diversos médicos, no cardiologista, no pneumologista, no gastro, no ginecologista, até no urologista, a pessoa que tem uma dificuldade de ereção ou uma ejaculação precoce, quando se tem um transtorno mental. Então, os sintomas físicos mais comuns estão relacionados a esses três que eu falei, a pressão torácica, palpitação e dificuldade respiratória por alguns momentos, mas tem diversos sintomas de praticamente todas as especialidades que podem gerar quando você tem algum tipo de transtorno mental. E essa questão dos sintomas, eles realmente podem acabar se confundindo, né, com outra doença, né? Então, assim, pressão alta, né? Às vezes né, vai no cardiologista e confunde com pressão alta, às vezes no início de um AVC. Então, realmente é preciso, né, acompanhar, entender quais são os sintomas, né? Como que o corpo está agindo. Eu vou fazer duas perguntas diferentes na sequência. Uma é, a senhora Maria perguntou, o sintoma de mania de perseguição está ligado a algum transtorno mental? E o senhor Hernani fez uma outra pergunta, perguntando se existe exames para dosar o nível de neurotransmissores. Aí, se o senhor puder responder as duas, né? Se mania de perseguição é algum transtorno e se existe exames para dosar os neurotransmissores. Excelentes perguntas, tá? Vou começar sobre a dosagem, tá? Não existe nenhum exame, o diagnóstico é clínico, tá? Existe um manual chamado DSM-5 que diz como fazer esse diagnóstico. Se eu tiver 2, 3 desses sintomas, sinais e sintomas, a gente já tem ali um transtorno e etc. Por que é importante a gente saber isso? Existem alguns médicos, principalmente nutrólogos, que dosam serotonina e vão dizer se você tem a necessidade ou não de usar antidepressivo. Não é assim. A serotonina dosada no sangue é apenas para a gente saber se tem um tumor um local específico do cérebro, ou o acompanhamento desse tumor, se ele está aumentando ou não, tá? Então, se vocês olharem algum médico fazendo essa dosagem, não o aceitem, tá? Não tem relação nenhuma com adoecimento mental. E mania de perseguição é um sinal já de um adoecimento um pouco mais grave. A gente já está falando aí de uma psicose, né? Então, se você tem algum sinal desse tipo, as psicoses são delírios ou alucinações, né? A alucinação está relacionada aos sentidos.
alucinação auditiva, visual, gustativa, olfatória, tátil, né? Eu vejo coisas, escuto coisas. E o delírio é o do pensamento. Existe uma pessoa me perseguindo, eu sou um rei, eu sou uma pessoa diferente do que eu realmente deveria ser, né? As pessoas me relatam isso, eu tenho um delírio de grandeza. Então, são esses delírios, principalmente de perseguição, que é o mais comum, já são sinais de uma doença um pouco mais grave e a gente precisa fazer o tratamento. O que pode estar acontecendo é eu ter a sensação de que algo vai acontecer errado e eu estar acreditando que aquilo seja um delírio, né? É importante passar no psicólogo e no psiquiatra para poder diferenciar isso, tá bom? Houve uma outra pergunta falando sobre, assim, senhora Isabel, é notório o aumento do sofrimento mental. Está relacionado à dificuldade de receber cobranças, em receber nãos, ao ritmo atribulado do dia a dia? Você conseguiu compreender a pergunta? E compreender. Esse aumento do adoecimento mental, existem muitos estudos em andamento, tá? A falta da ociosidade, o acompanhamento contínuo do trabalho, a necessidade de ser um profissional em excelência, tanto na vida pessoal, na vida do trabalho, quanto na vida virtual. Então, eu preciso estar mostrando meu trabalho a todo momento, no Instagram, nas redes sociais. A, a, a falta do distanciamento do trabalho. Então, eu saio do trabalho, mas o trabalho continua comigo via WhatsApp, via e-mail e etc. Tudo isso pode estar gerando um adoecimento mental, né? A carga de trabalho hoje é aumentada, a falta de resiliência dessa nova geração é reduzida, né? A gente vê uma geração que se preocupa muito mais com a saúde mental, mas, em compensação, teve muito menos dificuldades na vida. Lembra que a gente falou sobre a bolha, né? Sobre as dificuldades que a gente precisa passar para a gente poder crescer e aguentar mais. Então, as facilidades que a tecnologia nos trouxe acabam gerando uma probabilidade maior de adoecimento. Então, existe um conjunto de coisas que vem acontecendo que pode estar relacionado com esse aumento significativo. E não podemos esquecer que passamos por uma coisa muito difícil, que foi uma pandemia que gerou uma insegurança gigantesca, além de perdas, né? Então, é muito importante a gente entender esse critério também. Tá sem áudio. Peraí que tá, vai voltar. Deu um delayzinho aqui, desculpa, né? Houve uma pergunta da senhora Maria Isabel. É possível se livrar da ansiedade fazendo somente atividade física e sem medicação psiquiátrica? A ansiedade não é uma doença. A ansiedade é algo preparatório, é algo bom para o nosso organismo. Então, eu tenho ansiedade para entregar um bom trabalho, para estudar e ter uma nota boa na prova, uma ansiedade de ser um bom pai, será que eu estou sendo uma boa mãe? Ansiedade não é uma doença. Os transtornos ansiosos são doenças. Então, o transtorno de ansiedade de grau leve, o tratamento é psicoterapia e os pilares da saúde mental. Já os transtornos de moderado a grave, a gente necessariamente precisa fazer um acompanhamento psiquiátrico com uso de medicação e reposição desses neurotransmissores. Quem vai me dizer se o transtorno é moderado, leve ou grave? Psicólogo e psiquiatra, tá? Então, se você tem dúvida, como eu falei anteriormente, vá a um psicólogo, faça esse acompanhamento e vá a um psiquiatra caso não tenha um resultado positivo ou seja encaminhado por esse psicólogo.
Vou voltar, peraí. Meu computador tá demorando um pouquinho entre o tempo que eu aperto o microfone e volto. O importante é assim, na dúvida, sempre procure ajuda, né, doutor? Aí eu tenho uma dúvida se realmente eu preciso de um psicólogo, de um psiquiatra. Psiquiatra, psicólogo, na dúvida é isso mesmo, sempre procure ajuda profissional. Porque aí é a pessoa mais indicada, né, o profissional mais indicado para te dizer se realmente precisa de um tratamento ou não. Então, na dúvida, acho que algo precisa ser reforçado é isso, né? Na dúvida, sempre procure ajuda, né, profissional, né, de profissionais capacitados para poder trazer o melhor tratamento, a melhor orientação, né? Houve uma outra pergunta, nós temos algumas perguntas, eu vou correr aqui um pouquinho com ela. A senhora Maria, como ela faz para ajudar uma pessoa que está sofrendo de um problema mental? Como ela faz para ajudar uma pessoa que não admite que está sofrendo um problema mental? Como que a gente pode fazer nesses casos? Esteja disponível para ela. A ajuda, ela tem que estar disponível. Não adianta embater, até porque vai ter dificuldade de escutar o que você está falando. Entendam, a gente tem um limite na vida de qualquer pessoa. Por mais que eu esteja disponível, que eu demonstre para que essa pessoa está adoecida, depende muito mais dela procurar ajuda propriamente dita do que da gente, tá? Então, esteja disponível, não embata, não brigue, faça com que veja palestras sobre saúde mental, como, por exemplo, a de hoje. Eu espero que alguém daqui que esteja passando por momentos difíceis com relação à saúde mental saiam com a cabeça mais aberta de procurar um profissional para que faça esse diagnóstico, mas não adianta embater. Não existe uma regra de bolo, até porque as pessoas são individuais, né? Mas estar disponível e não brigar é uma regra. Isso a gente precisa manter, tá? Nós temos algumas perguntas, eu vou fazer essa aqui de forma individualizada e depois eu vou tentar ir fazendo algumas juntas, tá, doutor? E aí também teve lá em relação à dosagem dos neurotransmissores, o senhor Hernani ficou em dúvida. Se não é possível fazer, eu vou voltar isso aqui só para concluir. Se não é possível fazer a dosagem, como que é o diagnóstico? É apenas clínico? Ele Apenas ficou clínico. nessa dúvida. Apenas clínico. Foi feita uma pergunta aqui quanto ao burnout. O senhor Ivan, em caso de burnout e o decorrente cansaço, um decorrente rápido cansaço mental, como agir no ambiente de trabalho? O tratamento receitado foi de descanso entre a jornada, ou seja, exercício físico durante o trabalho. O que fazer, pois para isso é preciso fazer externamente, sair, bater ponto, e compensar até as 19 horas. Adianta? Eu afirmo que não. Que o que ele apontou ali foi que o tratamento era interjornada, né, exercício físico durante o trabalho, e aí esse tratamento acaba sobrecarregando, né, porque precisa trabalhar depois do horário. Mas tem como trazer algum apontamento em relação a isso, ao burnout, né? Fazer algum apontamento sobre o tratamento de burnout. As empresas são como pessoas, elas são individuais, tá? Não tem como fazer um diagnóstico situacional de uma empresa apenas assim, né? Para que a gente faça um programa sobre saúde mental que estaria incluso o burnout, eu sempre falo que redução de carga horária é um tiro do pé, porque esse colaborador não volta, né? Então, não é algo efetivo. Muito pelo contrário, eu quero que ele volte a fazer a atividade que ele estava fazendo anteriormente, né? Um afastamento muito longo também não é positivo. Então, para que a gente possa fazer as mudanças dentro da empresa, a gente precisa fazer um diagnóstico situacional. Então,
uma pessoa especializada em psicodinâmica do trabalho, vá à empresa, acompanha o dia a dia dessa empresa, faça o acompanhamento de um grupo de colaboradores, porque a psicodinâmica do trabalho ela não vê a pessoa, ela vê o conjunto, tá? E depois passar para as individualidades. Não adianta eu começar um programa de saúde mental tratando as individualidades, porque eu não vou estar tratando o conjunto das coisas, né? Quais são as regras que estão gerando o sofrimento mental? Por que essa pessoa chegou ao burnout? Será que não tem algo, quando a gente fala sobre individualidade, um conjunto de coisas não só relacionadas ao trabalho que pode estar gerando esse adoecimento? Por isso que a psicodinâmica do trabalho, ela precisa primeiro começar com o global, para depois a gente passar para o individual. Nós temos ainda muitas perguntas aqui, eu vou tentar acelerar um pouquinho, mas foi feita uma pergunta que, inclusive, era que eu ia fazer também, sobre o suicídio. A senhora Isabel, ela falou como abordar o tema de suicídio, visto que o assunto é visto como tabu. Porque o senhor falou lá no início da palestra e eu também ia fazer essa pergunta. Havia uma cultura de que não poderia falar sobre suicídio, não era? Não pode falar, não pode divulgar. E aí, o senhor falou assim, a gente precisa falar sobre isso. E aí, a gente precisa refazer esse caminho, será? De não falar e falar no contexto de oferecer ajuda. Mas essa era a minha pergunta, tá? E aí eu vou transcrever, que é da senhora Isabel. Como abordar o tema suicídio, visto que o assunto é visto como tabu? E há uma cultura de que não se deve comentar. Inclusive, meios de comunicação não veiculam notícias, mortes relacionadas com suicídio. Está resolvendo? Está só aumentando. Aumentou 70% o número de mortes entre crianças e adolescentes relacionadas ao suicídio. Eu publiquei um dia desse um vídeo sobre horas, dias e meses antes de uma pessoa cometer um suicídio. São vídeos da pessoa rindo, brincando, se divertindo e etc. Então, ninguém sabe o que passa dentro da cabeça. Pode ser seu cônjuge há 40 anos. Você não sabe o que passa dentro da cabeça dele, Isabel. Então, falar sobre suicídio é simplesmente falar sobre. Não é pensar no que vai falar. É o que é o suicídio, por que que ocorre. O suicídio é prevenível, existe tratamento para os transtornos mentais. É falar do jeito que a gente falou aqui. Não é porque é uma criança que você não vai falar sobre suicídio, adoecimento mental, tá? Então, a primeira coisa é tirar esse preconceito. Não é frescura, não é falta de Deus, não é fraqueza, tá? É uma doença. É uma doença que, como qualquer outra, existe uma base química, uma base orgânica que a gente precisa tratar. Então, ninguém se suicida porque está bem. Ninguém se suicida bem mentalmente. Todo mundo se suicida porque tem algum tipo de transtorno. É um tabu, né? Era um tabu, não sei se a palavra é tabu ou é cultura, né? A cultura de não falar. E aí, quando você fala, é isso mesmo, não está funcionando, né? Sobretudo os jovens. Que parece que é a solução mais rápida é essa, né? Mas acaba que não é a solução, né? Precisa realmente falar, colocar na mesa, tirar as dúvidas e entender o motivo pelo qual sente-se aquela necessidade, né? Porque aí é a hora de entrar realmente com tratamento, ficar mais próximo dessa pessoa, né? E assim, várias camadas da saúde mental precisam ser faladas mesmo, né? Vamos supor, a depressão não é frescura. A pessoa não está se sentindo triste, porque quer. Então, precisa se falar mais, né, sobre esse assunto mesmo, não só um mês emblemático e tudo, mas precisa sim ser falado em outras ocasiões para que o tabu, a cultura mude, né? Parte dessa perspectiva de quanto mais a gente fala, mais a gente tem conhecimento e entende que a saúde mental não é algo da nossa vontade, né? A gente não tem hipertensão porque a gente quer, né? Do mesmo jeito que a pessoa não tem depressão porque ela quer, não tem ansiedade porque ela quer, né? Então, é realmente a questão de quebrar, né, os tabus. Já são 11h30, eu vou tentar fazer mais 2 perguntas,
porque como a gente demorou um pouquinho ali para começar, eu vou estender os 5 minutinhos aqui do final também. A senhora Lenise agradeceu, né, pela palestra, falou sobre positivar o cérebro, que é algo muito importante. Aí ela fala, positivar o cérebro com gratidão, não existe nada melhor do que esse exercício, praticar a dieta, praticar a higiene do sono, fazer atividade física, e o autoconhecimento geram resultados positivos. Era só um comentário que ela fez. Quando a Gabriela fez uma pergunta sobre o nível de ansiedade, né? Quando o nível de ansiedade está muito elevado, o remédio já não apresenta efeito imediato, o corpo apresenta sinais, apresenta sintomas clínicos, aí entre parênteses, enxaqueca, precisa escutar áudio de piano, chuva, ondas. O doutor já ouviu falar algo sobre a sensação de que o corpo não está cansado, aí não a sensação é de que o corpo não está cansado. Aí não procura atividade física, mas a mente está acelerada demais. Por isso vou escutar sons sem nenhum compromisso com o pensamento. Você conseguiu entender? Mais ou Como se a mente menos. estivesse acelerada, né? Aí ela faz a Quando o utilização nível de ansiedade, vou voltar ali, quando ruídos, né, brancos, mas o corpo não está cansado, é como se fosse a mente cansada. É, a aceleração do cérebro está muito relacionada a essa falta de ociosidade que o nosso cérebro tem hoje em dia, né? Então, a gente tem sempre a necessidade de estar fazendo alguma coisa. Os ruídos brancos, marrons e etc., que geram uma melhora nessa frequência, vão causar um conforto maior, né? Mas se essa aceleração, lembre, cada vez que você tem um pensamento, você tem um gasto de neurotransmissor. Se essa aceleração estiver gerando um sofrimento mental que gere algum tipo de limitação ou dificuldade, procure um psicólogo, um psiquiatra, tá? Não vai adiantar ficar só na atividade física, só na Ruído, utilização né, dessas branco. técnicas e etc., porque não vai adiantar, tá? Seu pensamento vai continuar acelerado. Houveram algumas outras perguntas sobre transtorno de ansiedade. Ali, passei muito tempo nesse quadro de transtorno de ansiedade generalizada, acabei em um quadro de burnout. Esgotamento mental e físico. O que fazer para sair dessa? O senhor Gustavo fez essa pergunta. E aí, depois dessa, eu vou fazer mais uma, tá, pessoal? Porque a gente já adiantou, já deu a hora da palestra, mas a participação foi excelente. Se alguém tiver alguma outra pergunta, pode mandar para o e-mail do doutor. A Aline colocou ali no chat as redes sociais. Aí a gente encerra com essa pergunta do senhor Gustavo e mais uma depois dela, tá bom? As perguntas. Gustavo, TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado, o tratamento é antidepressivo também, tá? Psicoterapia e antidepressivo. Então, é muito importante a gente não tem como ter os dois, TAG e burnout. A partir do momento que eu tenho TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, ela já é a causa do meu sofrimento mental, tá? Então, é importante que a gente faça esse tratamento para a gente até buscar a causa correta. É muito comum os pacientes mudarem um pouco de personalidade, até porque ocorre em córtex pré-frontal, né, que é onde está a nossa personalidade, essas alterações. Então, é muito comum o paciente chegar para a gente assim, eu não me reconheço na pessoa que eu estou, né? Então, será que nessa nova pessoa que já está com sofrimento mental, o trabalho não veio como um apontamento de dedo, um gatilho, e não a causa principal? Porque para ser burnout, a causa principal tem que ser o burnout, tem que ser o trabalho, tá? Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento, o acompanhamento e o tratamento, tá? Então, se você já tem um diagnóstico de TAG, não existe tratamento que não o tratamento medicamentoso. Eu fico... Acho que agora vai, peraí. Eu fico querendo responder todas as perguntas, doutor. Deixar eu ficar aqui respondendo todas, mas assim, para a gente não passar tanto do horário, teve uma pergunta aqui da Natália.
O novo diagnóstico de um transtorno tem sido um gatilho e não aceitação. Como lidar com isso, já estando em tratamento com psicólogo e psiquiatra? E teve uma pergunta aqui no finalzinho, perguntando sobre o mal de Parkinson. Pessoas que têm ansiedade podem gerar uma doença de mal de Parkinson? Se o mal de Parkinson está ligado a transtorno de ansiedade? Essa eu não saberia te dizer. O que a gente pode dizer é que É complexo, né? transtornos de ansiedade não tratados podem gerar um fator de risco para doenças cardiovasculares, tá? Isso eu posso dizer. Com relação a Parkinson, eu acredito que não, mas eu não tenho isso em mãos para te dizer, porque o transtorno de Parkinson é uma alteração de uma substância no cérebro, né? Em que ela se prolifera em alta velocidade, gerando esse problema. Mas não sei se te dizer se tem, mas acreditaria que não. Com relação a outra pergunta, eu não entendi. Vamos voltar lá, foi a da Seria um Natália, né? Foi a gatilho primeira. para um novo diagnóstico. O que fazer? Um novo diagnóstico de um transtorno tem sido um gatilho e não aceitação. Como lidar com isso? Já estando em tratamento com psiquiatra e com psicólogo. Acho que teve um novo diagnóstico, né, de um novo transtorno e está trazendo um gatilho, né? Aí E aí, como lidar com isso, né? a gente entra em duas coisas. Aceitação. Sim. Você teve o diagnóstico, a aceitação. O segundo quando a gente vê um novo diagnóstico, a minha pergunta é: o primeiro foi corretamente feito? Então, sempre os meus pacientes saem ansiosos por um diagnóstico na primeira consulta, segunda consulta, terceira consulta. Eu não dou o diagnóstico, porque o diagnóstico impregna no paciente, né? Ele não fala, eu estou com um transtorno de ansiedade, ele fala, eu sou ansioso. Sou. Ele não fala, eu estou com depressão, ele fala assim, eu Estou. sou deprimido, né? Eu sou. O diagnóstico impregna nele. Tirando os transtornos de personalidade, em que a pessoa vai ter sempre aquela dificuldade, mesmo com um tratamento adequado, esses transtornos a gente consegue sair deles. Você não precisa continuar sendo, né? Então, o primeiro passo é a aceitação, tá? Então, você tem que aceitar esse diagnóstico, fazer o tratamento indicado, tá? E ter um link terapêutico adequado com o profissional que você está trabalhando. Se você tem confiança nele, o tratamento vai ser muito mais eficaz, tá? Então, eu sempre tenho esse cuidado com os meus pacientes, que é não gerar um diagnóstico precoce, porque esse diagnóstico pode mudar. O diagnóstico psiquiátrico, ele pode correr de uma forma diferente com o passar do tempo. Então, eu diagnostico a pessoa com depressão. Daqui a pouco ele tem um estado de mania, eu já passo de depressão para um transtorno bipolar. Então, gera uma quebra dessa confiança. Poxa, eu não era depressivo, agora eu estou com tenho um transtorno bipolar. Agora eu sou bipolar, né? Porque ninguém fala que tem, né? Eu sou bipolar. Então, é muito importante ter se policiar com relação a isso. E quando você tem um link terapêutico adequado com os profissionais, você tem que aceitar esse diagnóstico e fazer o tratamento indicado. A Natália complementou ali, TEA, um novo transtorno, né? Acho que o novo diagnóstico era o TEA. Talvez a pessoa tenha sido diagnosticada com ansiedade ou TDAH, e aí depois veio o transtorno, o diagnóstico tardio, né, de TEA. Então, acho que Natália, fez mais sentido, inclusive, faz mais sentido, né, precisa realmente ver adequadamente o que realmente está acontecendo. Porque se você teve um diagnóstico prévio, qual era esse diagnóstico prévio? Porque o TEA geralmente traz um conforto. Não, é porque realmente eu tenho esses hábitos por ser do espectro autista, né? Então traz agora eu entendi por que eu sou assim, por que eu tenho essa dificuldade, por que eu tenho essa sensibilidade auditiva diferente, por que minha área sensorial é diferente e etc. Então, o TEA geralmente traz conforto. Então, é um quadro, tem que entender por que não está tendo essa aceitação. A psicoterapia ajudaria bastante
nesse momento, né? Mas eu precisaria entender um pouquinho melhor o caso. Assim fica com muito pouca informação para a gente seguir. Doutora Rita, a senhora gostaria de complementar, de trazer algum apontamento aqui para nós? Houve um probleminha lá na nossa sede, lá da Casa Embrapa, porque acabou a luz aí. Me ouvem? Sim. Estamos ouvindo. Tá, então, mais uma vez, Dr. Jorge, excelente, uma contribuição maravilhosa, né? É um assunto que a gente não esgota, né? Então, se a gente deixar, a gente vai falar um dia inteiro e vai ser pouco, né? Eu queria só te pedir para reforçar também a questão do CVV, né? Que eu acho que é um canal importante. Você estava falando ali sobre acolhimento, sobre a quebra de tabu, sobre a importância de se falar sobre saúde mental, a importância de se falar sobre prevenção de suicídio. Então, eu queria só que você falasse um pouquinho também, assim, rapidamente, sobre a existência do CVV, né? E alguém perguntou sobre como acessar a gravação, Almir. Então, depois também você poderia dizer como é que as pessoas vão acessar o link, tá? No mais, só agradecer mesmo a presença de todos e, em especial, ao Dr. Jorge e ao Almir. Eu só fiquei com uma dificuldade de entender. Seria o Central de Vidas? Central de Cuidado de Vidas? Isso, a Central de Valorização da Vida, Valorização da Da vida, né? né? Que tem uma escuta Isso. especializada, né? Ah, Porque às vezes as pessoas, eu percebo que às vezes as pessoas têm dificuldade de se abrir, porque eu vou me abrir com um colega de trabalho, eu vou me abrir com a minha família, né? Vou me abrir com os meus amigos, né? E aí às vezes também, não quero ir num psicólogo. E existe a questão da escuta qualificada do CVV, né? Que são pessoas que foram treinadas para esse tipo de escuta, né? E a gente sempre compartilha nos materiais em que a gente faz aqui esse número, né? É muito importante que as pessoas saibam que tem esse canal de valorização da vida, porque nos momentos difíceis, com o preconceito que a gente já tem, fica difícil. E muitas vezes essas pessoas já pediram ajuda. Por isso que eu bato muito na tecla da ajuda, tanto no acolhimento, quanto em você estar aberto a pedir, porque essa pessoa já pediu ajuda em algum momento, de alguma forma, do jeito dela, e ela já foi tolhida, né? Não, isso é frescura, cara. Tu tem tudo na tua vida, teus filhos são saudáveis e etc. Você tem um trabalho muito bom, e o adoecimento ele não tem relação só com o que está acontecendo de bom na vida. Existe um fundo orgânico para isso. E ter um canal de pessoas que entendem, que falam muito bem a respeito do tema, sabem como direcionar, sabem como explicar o que acontece no organismo, tentar racionalizar os pensamentos daquela pessoa quando ela chega, é muito importante. Então, depois pesquisem aí o Central de Valorização da Vida, tem uns canais, né, e eles atendem muito bem. Eu já fiz até um teste uma vez com um colaborador de uma empresa, outra empresa que eu trabalho, para que ele pudesse entender. Tinha muito preconceito com relação ao diagnóstico do transtorno mental, e ele aceitou muito bem após uma conversa longa com uma pessoa desse canal. Então, pessoal, estão nos perguntando sobre a gravação, e aí nós vamos disponibilizar, sim, a gravação nos nossos canais, né, YouTube, Spotify. A Aline colocou os nossos links, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já nos seguem lá no Instagram, já nos seguem no Facebook, já seguem a Casa Embrapa no YouTube. Então, assim, se não seguem, podem ir lá correndo e seguir. E a gente vai ser lançado lá, né? Todas essas informações. E aí vocês podem ter acesso através dos canais. Alguém que me desculpa, eu não vou conseguir lembrar o nome agora, colocou sobre os 5 pilares. E aí nós também iremos colocar nas nossas redes sociais, tá bom? A gente destrincha, Dr. Jorge depois me passa direitinho, a gente coloca um post lá na rede social, tá bom?
Eu gostaria de agradecer muito a participação de todos, do Dr. Jorge, obrigada, doutor, pela parceria, são excelentes, como sempre. Foi muito bom, foi didático, espero que todos tenham gostado. Infelizmente, a gente não consegue responder todas as perguntas, mas podem fazer perguntas para a gente ali no e-mail, pode mandar até pelo e-mail do atendimento da Casa Embrapa, que direciona para o Dr. Jorge também, tá bom? Se tiver alguma dúvida, algo que precisaria tirar e não conseguiu, pode mandar no nosso atendimento também, que a gente direciona para o Dr. Jorge, tá? Tá bom, eu gostaria de agradecer muito pelo convite, eu gosto muito de falar sobre o tema, é sempre assim, sempre se estende um pouco mais, não tem jeito, é um tema muito abrangente. Na minha rede social tem esses pilares também, se quiser compartilhar de lá, dr.jorge.duailib Filho, tá? Eu posso escrever aqui no chat, eu falo sobre esses pilares, é muito importante, eu sempre escrevo na receita dos meus pacientes, para que eles possam ficar se cobrando, né? Será que eu estou seguindo e etc. Tá bom? Mas, novamente, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para qualquer outro momento para falar sobre o tema. Está no mudo. Está no mudo. Carregou aqui. Voltei? Voltei, será? Voltou, Mira. Sim. A todos, obrigada pela participação. Teremos outros momentos, outras lives sobre outros temas, então fiquem ligados ali no e-mail, participem, tá bom, pessoal? Obrigadão, vamos encerrando aqui. Obrigada e bom dia a todos.